governador José Ivo Sartori, junto com a equipe dele, apresentaram ontem à tarde no Palácio Piratini projetos, né, onde pretendem modificar a estrutura do Estado. Projetos esses que serão encaminhados à Assembleia Legislativa, por isso que nós convidamos 2 deputados. Um do partido do governador, PMDB, Gilberto Capuani, e outro da oposição, Luiz Fernando Mainardi, do PT, para um rápido debate aqui, né, aqueles debates foguetes que a gente faz aqui, no sentido de que cada um vai ter 2 minutos para falar, né, e a gente tem a ideia aí de fazer 3 rodadas com ele, com eles 2, porque a gente sabe que depois aí tem outras questões que, a partir do momento que começarem a ser detidamente analisados os projetos, vão aparecer. Mas já para saber o que vai se dar em termos de debate na Assembleia Legislativa, que está hoje fechado o plenário da Assembleia, mas terça-feira eu imagino que esse vai ser o grande assunto da volta aos trabalhos da Assembleia Legislativa na próxima semana. Deputado Gilberto Capuani, PMDB, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, governo. Bom dia, deputado Luiz Fernando Mainardi, do PT. Bom dia, Felipe. Bom dia, Capuani. Prazer falar com vocês. Vocês 2 se ouvem bem, né? Tá tranquilo? Tranquilo. Então tá. Então vamos lá. Deputado Gilberto Capuani. É boa a proposta de José Ivo Sartori, proposta essa, vou dizer aqui rapidamente, né? São 10 projetos para tentar enfrentar a crise do Estado, entre eles tem extinções de fundações, previdência complementar, Banrisul, cartões, entre as iniciativas. A Guaíba acompanha isso desde ontem, portanto eu imagino que os guaibeiros estejam minimamente informados. São boas as propostas, são defensáveis essas propostas na Assembleia Legislativa? 2 minutos. Absolutamente. Elas, por si só, não resolvem a grave crise financeira que vive o Estado do Rio Grande do Sul, mas elas caminham na direção da mudança da estrutura do Estado, reduzindo órgãos ineficientes e caros para o Estado do Rio Grande do Sul, e também mexendo em alguma coisa da estrutura, especialmente a questão da aposentadoria do funcionalismo público. São 7 bilhões o que o Estado gasta em previdência pública, é mais do que o déficit do Estado do Rio Grande do Sul. Então, o governo caminha na busca da solução dos problemas financeiros do Estado do Rio Grande do Sul. Ok, deputado Luiz Fernando Mainardi, qual é a avaliação de vocês da bancada do PT, oposição na Assembleia Legislativa? Nós tomamos conhecimento pela imprensa, hoje espero que a gente tenha condições de conhecer os projetos. Nós não temos de antemão uma posição de sermos contrários a tudo e muito menos sermos favoráveis a tudo. Nós temos que olhar os projetos um por um. Então temos, portanto, uma visão preconceituosa de definitivamente sim ou não. Vamos analisar política e tecnicamente os projetos, achamos que eles são insuficientes, evidentemente. Nós da oposição, e eu acredito que também uma parte da base do governo, e bem como uma boa parte, ou grande parte da opinião pública, especialmente dos servidores, a expectativa de que o governador encaminhasse o projeto, ampliando de 85% a 95% a utilização dos depósitos judiciais, porque isso, de uma forma imediata, colocaria em dia os salários atrasados e garantiria os recursos para complementar a folha por os próximos 3 meses. Tempo suficiente para que o governo encontre outras soluções de curto e de médio prazo para fazer frente à crise e daí definitivamente apresente sugestões no sentido, ou propostas, ou enfim, se apresente de forma clara como vai enfrentar a crise estrutural das finanças do Estado. Deputado Gilberto Capuani, a extinção de fundações, 3 projetos distintos, extingue a Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde, Fundação Zoobotânica, Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul. Uma emenda constitucional retira a necessidade de consulta plebiscitária para desmembrar unidades e para vender a CESA, a Companhia Estadual de Silos e Armazéns. Como é que vocês pretendem defender isso?
primeiro lugar, o que nós temos que ter em mente? A despesa do Estado é maior do que a receita. E o Estado ele tem que caber dentro da sua receita. Durante os 44 últimos anos, 37 o Estado gastou mais do que ele arrecadou. Então o governo tem que reduzir o tamanho do Estado, eliminando aqueles órgãos que são ineficientes ou menos eficientes. Por exemplo, o caso da CESA. A CESA já foi fundamental para a armazenagem de produto no estado do Rio Grande do Sul. Hoje não é mais. Por quê? Porque tu cria programas onde o próprio agricultor e as cooperativas e as empresas que têm estrutura para fazer isso, armazenam o produto. A FEP tem um custo altíssimo para fabricar meia dúzia de medicamentos, que o Estado, se for o caso, poderá repassar esses recursos para os municípios fazerem a aquisição dos medicamentos. A Fundação Zoobotânica nem se fala. Tem funcionários lá com salários altíssimos e aquilo que devolve para a comunidade é muito pouco em função do custo que tem. Então o governo caminha no caminho correto. A questão de 85% para 95% dos depósitos judiciais, isso vem ao encontro da filosofia do PT, que é gastar aquilo que não se tem. Isso é um financiamento, tem juros de 14% ao ano. O Estado já paga 100 milhões por ano de juros dos depósitos judiciais. Vai pegar mais 1 bilhão sem mexer na estrutura do Estado. Até poderá pegar isso junto a uma reestruturação do Estado. Como eu tenho dito, com eventuais aumentos de imposto. Se pode, de repente, se analisar o aumento de imposto, desde que isso seja feito em caráter temporário e que, paralelamente ou conjuntamente a isso, se mude a estrutura do Estado. Porque se é para criar mais imposto, para o cidadão pagar conta, para pagar altos salários, eu acho que essa é uma solução muito simplista, mas é a pior solução para o povo gaúcho. Ok, o deputado foi no limite do tempo um pouquinho mais, mas aí agora eu vou compensar o deputado Mainardi. Deputado Mainardi, a respeito dessas propostas de extinção de fundações e a emenda condicional, inclusive, prevendo aí a retirada da necessidade de consulta plebiscitária para desmembrar unidades e vender a CESA. Nós vamos analisá-las detidamente. Eu posso te falar de antemão da CESA, que eu conheço, fui secretário da Agricultura e, portanto, fui presidente do Conselho Administrativo da CESA. A CESA, de fato, não tem mais nenhuma importância, ou a importância ela é muito pequena para o desenvolvimento do meio rural. O problema é que é muito mais complexo do que se imagina. Eu, particularmente, acho, de antemão, que não é necessário mudar a Constituição para vender algumas unidades. O problema é vender para quem? Nós mesmos já propusemos a venda de uma das unidades de Passo Fundo várias vezes e não teve comprador. O problema da CESA é um problema estrutural de muitos anos. Se nós conseguíssemos vender unidades, o que faríamos com os ex-autárquicos? O que faríamos com a Fundação Cílios? Lá atrás, no governo Simão, se não me falha a memória, todos os recursos que estavam depositados nesta fundação para pagar os seus aposentados e pensionistas foi sacado e hoje quem paga é o Estado. Como faremos para fazer frente ao refis que nós temos e estamos pagando? Veja bem, a CESA era deficitária em torno de 10 milhões ano. No primeiro ano do nosso governo, nós equilibramos. E a partir do terceiro e no quarto ano, no segundo, no terceiro e no quarto ano, nós tivemos a CESA se tornar ela superavitária operacionalmente. Mas, de qualquer forma, ela dá um prejuízo para o Tesouro do Estado da ordem de 30 milhões. Somos favoráveis à venda. Eu acho que nós temos que encontrar uma solução. Então, veja bem, neste caso somos favoráveis. Nós vamos encontrar as medidas, né? Vamos saber o que se passa em relação às demais fundações e é por isso que queremos estudar a matéria. Por último, eu quero te dizer que essa questão dos depósitos judiciais é uma opção do governo.
O governo sempre criticou o governo passado por ter utilizado esses recursos. Muito bem. Para ser coerente, ele não poderia ter, ao longo desses 6 meses, sacado nada. E já sacou 725 milhões dos depósitos judiciais. E um total de 1,50 bilhão do Caixa Único. Agora, a opção do governo em não sacar o outro 1,1 bilhão é uma opção para forçar a Assembleia a votar aumento de impostos, que é a fase 4 deste reajuste que o governador Sartori está propondo. Ou seja, faz o funcionalismo entrar em crise, quem sabe até em greve, para forçar uma votação de aumento de tributos. Ok. Isso nos outros 2h30 aí, a gente compensou um tempo do deputado Gilberto Capuani. A questão da Previdência complementar, essa talvez seja a questão mais a ser debatida, por isso eu deixei ela por último, das minhas curiosidades, pelo menos, aí, porque afinal de contas pega de novo a questão do funcionalismo, né? Essa questão é importante, eu não imagino, a gente tem que ouvir o funcionalismo também a respeito disso, né? Não, mas a proposta segue o modelo implementado, inclusive, pelo governo federal. Hoje o Rio Grande do Sul destina 54% da sua receita corrente líquida para pagamento de aposentadorias, que é o maior índice do país, inclusive, segundo o governo. São Paulo é 27%, Rio de Janeiro é 26%, né? E é uma situação, né, de mexer realmente no futuro do funcionalismo, né? A necessidade de complementação vem sendo discutida há muitos anos, na tentativa de estancar esse déficit crescente aí, garantir uma maior segurança para os próprios funcionários públicos no futuro, né? E esse projeto de emenda à Constituição retira da lei a referência à aposentadoria por tempo de serviços militares, 30 anos para homens, 25% para as mulheres, também avança aí na questão de reestruturação da máquina pública. Qual é a visão de vocês, deputado Gilberto Capuani? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que isso não afeta a vida de quem já é funcionário, até porque teria questões relativas aos direitos adquiridos de quem já está no sistema. Então, o governador Sartori está fazendo uma modificação pelo futuro do Rio Grande. Né? A presidente Dilma já implantou no Serviço Público Federal e o governo do Estado, o governo Sartori, propõe em bom momento corrigir isso para os próximos funcionários. O aumento da longevidade. Está crescente a despesa do Estado com a previdência pública. Não pode ser diferente daquilo que é na iniciativa privada. Tem uma grande distorção, o sistema de aposentadoria não tem nenhum cálculo atuarial, não tem reserva matemática, é simplesmente a pessoa contribui com um salário mínimo durante lá 10, 12 anos, depois com 2 salários, faz concurso público, vem para o serviço público e acaba se aposentando com o último salário, ocasionando um déficit monstruoso, inviabilizando o Estado. Então, o governador Sartori está propondo uma mudança responsável, com todo o desgaste político que possa ter, mas que corrige os rumos da Previdência Pública para o futuro. É uma atitude responsável dele, pensando no Rio Grande do amanhã. Deputado Luiz Fernando Mainardi. Nós vamos analisar com todo cuidado. Essa iniciativa é uma iniciativa que requer um debate internamente, evidentemente, dentro da nossa bancada e também na relação com os servidores públicos do nosso Estado. Requer um debate, inclusive, com os demais poderes, com o Poder Legislativo, portanto, nós temos que saber a opinião da direção da Casa, do Tribunal de Contas, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, porque essa é uma matéria que mexe com os servidores de todos os poderes. Em segundo lugar, nós precisamos, evidentemente, promover mudanças. Já promovemos no governo passado, que foram muito importantes. Veja bem, quando nós assumimos o governo do Estado, nós encontramos 2 graves problemas. O problema da dívida, que foi enfrentada pelo governador Tarso, com muita pressão junto ao governo federal, e conseguimos fazer com que os juros caíssem de 6% para 4% e se mudasse o indexador. Essa foi uma grande vitória. A segunda era enfrentar o déficit da Previdência, e foi enfrentado, se não na sua totalidade, parcialmente bem enfrentado.
criando um fundo de previdência. Hoje nós temos um plano de previdência aqui no Estado, em que há uma contribuição igual entre os servidores públicos e o governo do Estado. Isso vai possibilitar que daqui a 30, 40 anos a situação da Previdência já não seja mais a mesma. Mas este tema específico vai requerer de nossa parte um debate para que a gente possa ter uma posição evidentemente responsável, mas ao mesmo tempo combinada também com os interesses dos servidores públicos. Uhum. Bom, eu vou dizer bem a verdade, vocês dois me conhecem, né, há algum tempo já. Eu imaginava que a gente ia ter, mesmo a distância cusparada, dedo no olho e tal. Tô vendo sim, dá para construir, né, vão para o plenário para construir. Admite, defende, me parece, Gilberto Capuani, mas estão dispostos a ouvir a oposição tem seus pontos contrários, mas está disposto a ouvir o governo e construir, porque me parece, pelo menos nesse pacote aqui, tem mais semelhanças, tem mais, na conversa de vocês, tem mais semelhança que diferença. Né? Me parece isso, é isso, Gil? Felipe, eu quero até cumprimentar o deputado Mainardi pela posição. Eu acho que o Rio Grande está vivendo uma situação financeira que ele precisa da união de todos, da responsabilidade de todos. E fico muito feliz em saber que o PT, estando na oposição, possa fazer uma oposição responsável, criticando aquilo que ele acha que está errado, mas junto com quem está no governo, procurar soluções para aqueles assuntos que são de interesse do Estado do Rio Grande do Sul. Então, fico assim muito feliz em ouvir essa manifestação do deputado Mainardi, que não me surpreende, porque eu já o conheço aqui do Parlamento Gaúcho, e espero que, de mãos dadas, a gente possa encontrar uma saída para essa situação que vive o Estado do Rio Grande do Sul. Deputado Mainardi, é isso mesmo, né? Quer dizer, eu imaginava que vocês iam ter mais pontos de discordância. Não, acontece que a gente não faz o debate apenas para se confrontar, a gente faz o debate também para buscar alternativas. E nós temos uma grande responsabilidade. Nós governamos o Estado, o governador Tarso saiu há pouco mais de 6 meses do governo. Nós enfrentamos esses problemas. E enfrentamos bem. Há uma diferença, evidentemente, das duas gestões. Nós, por exemplo, sempre protegemos os servidores públicos. Nós achamos que não existe solução para o Rio Grande do Sul sem contarmos com os servidores. É por isso que nós apresentamos agora uma sugestão para o governo, inclusive apresentamos um projeto, aumentando de 85% a 96% o saque dos depósitos judiciais para poder fazer frente a essa crise com os servidores públicos, para colocar o salário em dia. Temos opiniões divergentes, achamos que o Estado vai enfrentar a sua crise a partir do momento em que ele crescer. E a partir do momento em que nós tivermos um forte protagonismo junto ao governo federal e junto aos demais estados para realizarmos a primeira etapa da reforma tributária, que é a unificação das alíquotas do ICMS, terminando com a guerra fiscal e estabelecendo condições de competitividade igual entre, pelo menos, os estados do Sul. Obrigado, deputado Luiz Fernando Mainardi, da bancada do PT. Obrigado, deputado Gilberto Capuani, da bancada do PMDB. Bom dia, deputado Capuani. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os guaideiros. Bom dia, deputado Mainardi. Bom dia, um bom trabalho para vocês.